Olá, eu sou Paula Morisco e nós estamos começando aqui o podcast da Suprema. Lógico, a Suprema não ia ficar de fora da onda dos podcasts. Por quê? Por que nós ficaríamos? Nós que sempre buscamos estarmos à frente do nosso tempo. E vamos estrear esse podcast Suprema com nada mais, nada menos do que a doutora Bianca Carvalho, que está aqui com a gente nessa super tarde incrível. E esse podcast tem o objetivo de trazer mais informação sobre conteúdos de saúde e cuidados pessoais. Hoje o nosso tema é sobre amamentação, com a nossa querida doutora Bianca. Obrigada. Que é mestre pela UERJ, especialização em enfermagem obstétrica e neonatal, consultora de amamentação, com formação de cursos referências nacionais e internacionais. Não é pouca coisa não, né não, doutora? É isso aí, a gente precisa se especializar, né, para poder dar uma assistência de qualidade, com cuidado baseado em evidência científica, que é o mais importante, com respeito e acolhimento, mas com resultado também. Ah, isso aí. E assim, interessante porque essa área é uma área talvez pouco popularizada, né, no meio leigo. Sim. E a intenção até do podcast é aumentar o nível de consciência da população. Exato. Sobre esses assuntos que às vezes são muito corriqueiros no nosso meio de saúde, mas quando você leva isso para a realidade de consulta, né, daquela pessoa, eu vou tirar uma dúvida, você sabe que dúvida de alimentação eu vou tirar com o nutricionista, Sim. né? Dúvida de coração eu vou tirar com o cardiologista, mas e a dúvida de amamentação? Eu Exato. tiro com quem? Poucas pessoas conhecem ainda, né, essa possibilidade. Hoje existe o profissional que é consultor em amamentação e que a gente está exatamente para atender essa demanda das dificuldades de amamentação, que são reais, que existem. E aí, quando a gente vai aprofundar a discussão sobre o tema, a gente vê quão amplo é, né, e como a gente precisa realmente de um olhar diferenciado para a gente conduzir esse momento de tanta sensibilidade, mas também de tanta dificuldade na vida de quem está amamentando. É só quem passa mesmo, que sabe o quanto é complexo. Exato. E é o tipo de coisa que a gente aprende na guerra, né? Na hora que chega o momento, pelo desconhecimento, Exatamente. a gente acaba aprendendo na guerra. Exatamente, a gente só para pensar se tem alguém que pode ajudar, o que eu vou fazer quando o problema já está instalado. E a ideia é exatamente que a gente não deixe esse problema surgir, né? E é sobre isso que a gente vai conversar hoje. Isso aí, exatamente. E aí eu trouxe uma pergunta, assim, um estudo para ser o estopim da nossa conversa. Sim. Que é o ENANI, que é o Estudo Nacional de Alimentação e Nutrição Infantil, com os resultados de 2019. Apesar da gente já ter o estudo de 2024, os resultados ainda não estão disponíveis, né? Ainda estão sendo analisados. Então, esse é o mapeamento mais atual do perfil de alimentação infantil. E nesse dado de 2019, o que a gente tinha era uma prevalência de amamentação exclusiva, que é o termo AME, né? Em menores de 6 anos, foi de 45% no Brasil. Com maior prevalência, ou seja, os casos de maior ocorrência de amamentação exclusiva antes dos 6 meses, foi na região sul do país, seguido da região sudeste, com 49%, e centro-oeste com 56%. E aí? Qual é a justificativa para a gente ter esse perfil de menos de 50% da população que se dedica a só amamentar o bebê, só nutrir o bebê até 6 meses com o leite materno? Por que a gente tem esse perfil? Foi perfeito você ter trazido o ENANI, né? Ele é um inquérito populacional. Então, pessoas treinadas vão até o domicílio, como se fosse o censo, que todo mundo conhece, para poder entender como é que está a prática de aleitamento, e não só a prática de aleitamento, mas de nutrição para crianças maiores, né? Mas quando a gente fala do aleitamento, a gente pensa em menores de 2 anos. E além da amamentação, do aleitamento, como estão as práticas relacionadas ao uso de bicos artificiais. Então, chupetas e mamadeiras, porque a gente sabe que isso impacta negativamente e diretamente na amamentação. Então, o ENANI é um inquérito que ele busca um perfil do que está acontecendo para identificar a lacuna e, a partir da lacuna, trabalhar essas questões junto com os gestores e políticas públicas. Então, é um retrato. Exato. Retrato da sociedade brasileira naquele dado momento. Exatamente. É como se fosse um mapa de evidências, né? E como você bem trouxe, esses dados, os últimos dados de 2019, 2024 está em curso ainda.
E ao término eles apresentam isso como um relatório bastante completo e muito interessante. Mas eu sou suspeita, né? Porque é a minha área, então acho interessantíssimo. Mas você bem trouxe os dados mais atualizados, são esses, né? Menos de 50% da população sendo amamentada, dos menores de 2 anos, sendo amamentadas. Nesse caso é do menor de 6 meses. Que eu acho que existe aquele perfil assim, da obrigatoriedade, né? Eu acho que é o Unicef, né? A Organização Mundial de Saúde preconiza que a amamentação exclusiva seja até 6 meses. O que é a amamentação exclusiva? Nada além de leite. Nada além do leite humano, né? Chazinho. Nada. Chazinho de espinhela caída, maracujá. Nenhum tipo é necessário, porque o leite humano já contém todos os nutrientes, é suficiente tanto para nutrir quanto para hidratar esse bebê. Então, até 6 meses, a amamentação exclusiva, ou seja, nenhum tipo de alimento introduzido, e ela deve ser continuada até os 2 anos de idade, porque ali pelos 6 meses tem a introdução alimentar, né? Então, até 6 meses exclusiva e a partir do 6º mês continuada, pelo menos até 2 anos de idade, mas isso vai ser uma decisão da dupla, de quem amamenta e de quem está sendo amamentado. Então, embora quando a gente traz os recortes desse estudo, né, 50% dessa população sendo amamentada, 96% delas foi amamentada alguma vez, 62% na primeira hora, quando a gente olha essas taxas isoladamente, parecem bons números, né? Mas a gente ainda está distante do que a OMS preconiza. Deveria ser lá 90%, né? Exato. E porque a gente tem uma meta. Não, e até esse 10% ali que não ofereceu a amamentação exclusiva, talvez seja o 10% que teve um problema real, que impossibilitou, né? Não sei. A ideia é essa, entender o porquê que desmamou, né? Então, assim, embora isoladamente os números pareçam bons, eles ainda estão longe do que é preconizado e do que a OMS estabeleceu como meta, né? Então, hoje, de acordo com o ENANI de 2019, está em 46,8%, amamentado exclusivamente até o 6º mês. A expectativa é que em 2025, então é logo ali, esse número chegue a 50% e que chegue a 70% em 2030. Então, assim, a gente tem um caminho que precisa ser trilhado. E aí eu vou fazer um link com o que você perguntou, né? Por que essas taxas são tão diferentes, né? E aí é uma opinião, né? Eu acredito que a primeira coisa que me vem à cabeça quando a gente olha para essas taxas tão diferentes a partir de cada região, a gente precisa pensar que o Brasil é um país de dimensão continental, né? E, consequentemente, com diferenças tanto culturais, mas também quanto de acesso. Então, eu penso que nem todo mundo consegue acessar o serviço de saúde, mesmo quando a gente fala do SUS, né, o serviço público, as pessoas encontram dificuldades. Existem pessoas que vivem realmente na miséria, com dificuldade de se locomover até a unidade mais próxima, quando ela existe, né? Porque é ali que ela deveria, pelo menos, buscar a referência para essas informações e para o atendimento quando houver dificuldade. Ou até que fosse uma rotina, que fosse um padrão, a partir do momento que a mulher chega no pré-natal, que fosse um padrão ela receber essas orientações. Exatamente. Né? Hoje o pré-natal ele é focado na saúde materna e fetal e a amamentação ali num recorte quando dá, né? Não existe... Se acontecer, tudo bem. Se não acontecer, ok também. Se tiver uma dúvida, não é o que a gente... percebe acontecendo no dia a dia. Então, eu acredito que a diferença de taxas se dá muito pelo acesso da população, muito diversificada, né, de possibilidades mesmo ao serviço. E junto com isso... E também aqui eu só anotei as 3 regiões... primeiras ali do ranking, né? Exatamente, mas, por exemplo, o Nordeste, que tem uma característica de um perfil cultural de menor acessibilidade, ele tinha pior taxa. Pois é. Então, assim, acho que a primeira coisa que a gente pensa é no acesso dessa população, tanto acesso à informação quanto acesso à saúde, né? Sim. Quando a gente fala de amamentação, a gente está falando de saúde, de prevenção de adoecimento. Então, talvez isso seja uma das justificativas para essas diferentes taxas. E colocaria também o pouco investimento ainda dos gestores nas políticas públicas, né, para a saúde. Foi o que eu falei, quando a gente fala de amamentação, a gente fala de saúde. E aí o que a gente vê acontecendo no dia a dia é durante todo o ano, em agosto, né, acabou de passar, a gente tem um mês dedicado para discutir sobre a amamentação e os órgãos, as instituições que balizam o nosso atendimento escolhem um tema por ano para que a gente discuta isso junto com a sociedade. Mas um mês durante um ano é muito pouco.
E aí o empenho naquele mês, ele realmente vem com mais afinco, todo mundo olha para a amamentação, fala, e depois isso some, é diluído, né? É diluído, fica muito superficial. Em agosto é tudo muito aprofundado, a gente tem ganhos em termos de conscientização da população e dos profissionais. Mas isso deveria ser consistente durante todo o ano, para que a gente, de fato, conseguisse conscientizar sobre a importância da amamentação, né? E ir reduzindo essas lacunas que existem. Eu acho até que é uma quebra de paradigma, né? Que assim, ao longo do tempo, assim como o cigarro, né? Tinha aquele perfil de que era elegante fumar, né? Tinha uma coisa, uma certa elite, né? Uma visão de elite naquele status, né? Naquela pessoa que estava com o cigarro, e gradativamente com o aumento da prevalência das doenças vinculadas ao cigarro, começou a se repensar, e a partir daí houve um período, né? Olha, anos aí se passaram até que o cigarro sumisse da TV, sumisse dos filmes, dos comerciais, né? E começasse a ser visto como uma droga, realmente, como uma coisa que agride o nosso corpo. Então, é um trabalho de conscientização da população, né? O mesmo deveria ser feito com a amamentação. E na prática, o que a gente vê é um recorte durante o ano, que é em agosto, que é super válido, os temas são super relevantes, mas que acaba desaparecendo no decorrer do ano, né? E aí ficam lutas muito individualizadas ali de cada profissional, de cada instituição. Então, junto com a falta de acesso, a dificuldade de acesso dessas regiões ou de algum grupo populacional, eu trago também o pouco investimento nas políticas públicas de saúde com relação à amamentação, proteção, apoio e promoção da amamentação. Para que a gente consiga falar sobre os benefícios que todo mundo sabe, né? Benefícios para quem amamenta, benefícios para quem é amamentado. E aí eu posso trazer algum deles aqui a título de curiosidade para as pessoas que estão nos assistindo. Para quem amamenta, redução do câncer de ovário, redução do câncer de mama, redução ou a retomada do peso, né? As meninas vão amar essa... Que é o que o olhinho brilha, né? quando fala sobre isso. Em perda de peso. Pelo menos a retomada do peso anterior à gestação, a redução das causas de mortes por doenças cardíacas, isso para quem amamenta. E aí, quando a gente traz o benefício para quem é amamentado para o bebezinho, o que a maioria da população conhece são aqueles benefícios mais imediatos, né? Que são importantíssimos, né? A gente fala de redução de mortes por causas evitáveis. Então, existem bebês que morrem por conta de diarreia grave. A amamentação reduz isso. A gente tem redução das doenças alérgicas. E o meu preferido é o aumento de QI. A gente tem um estudo... esse eu não sabia. Um estudo robusto, que é referência para a nossa população que estuda essa temática, que acontece no Rio Grande do Sul, que estudou por mais de uma década a população e acompanhou a população que foi amamentada e percebeu o aumento do QI. Então, são crianças mais inteligentes. Consequentemente, crianças que têm melhores empregos, né? Oportunidade de emprego. Com melhores empregos, melhor renda. Então, é uma prática, né? A amamentação que impacta na vida do recém-nascido, mas na vida dele quando adulto. E não só no individual, no coletivo, né? Então, eu acho... eu gosto de todos os benefícios, mas esse me chama muita atenção. Que eu fico pensando, né? É a certeza de que o alimento está na temperatura certa, né? Que foi produzido, exato, controlado, não tem indústria melhor do que a amamentação. Exato. É a certeza de que o alimento foi bem preparado, que contém todos os nutrientes que ele precisa. A gente fala que ele é ecologicamente sustentável, né? Porque ele está alinhado com todos os passos da ODS, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Planeta. A amamentação está alinhada, exatamente pelo que você falou. Porque não tem embalagem, não tem consumo de água, né? Não tem... não devolve para o ambiente nenhum tipo de poluição, não polui ar, não polui água. Isso é real, isso tem um impacto quando a gente pensa no uso de fórmulas, né? As empresas que precisam produzir fórmulas e bicos artificiais acabam degradando de alguma forma. Então, a amamentação está alinhada com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável do Planeta. Olha o tamanho disso. É muito grande, né? Isso. Então, assim, é uma coisa que a gente precisa realmente trazer para a roda sempre que possível, conscientizar a população para que a gente consiga aumentar as taxas atuais e conseguir bater as nossas metas ali para 2025 e para 2030. O que pode ser, quais são as justificativas plausíveis
para que as mães, de uma forma geral, desistam da amamentação, né, do aleitamento? Será que o desconhecimento dessas estratégias que possam facilitar a amamentação, ou até o falso conhecimento, o pseudo-conhecimento de estratégias facilitadoras de amamentação, possa também intervir na redução dessa estatística de amamentação exclusiva? Sim, foi o que você falou. A gente acha que conhece do tema, Isso. né? E aí eu me incluo porque quando eu amamentei eu não tinha o conhecimento sobre o tema que eu tenho hoje e acabei conduzindo de maneira equivocada. Então tem sempre alguém para dar uma dica, uma sugestão, né? Porque já passou, o que funcionou, o que deve ou o que não deve fazer. Isso é uma questão que interfere aí às vezes para desistência. Porque essas sugestões, essas dicas, ela, além de não ajudar, ela pode atrapalhar, né? Uhum. E aí eu trago exemplos práticos. Quem foi que nunca ouviu, em algum momento aí da vida, que obviamente teve contato com alguém que estava amamentando? Canjica. A canjica não, fica ali no meio termo, não vai prejudicar. Uhum. Mas quando o mamilo tem uma fissura, por exemplo, colocar casca de fruta em cima para cicatrizar. E essa eu não conhecia. É uma dica, entre aspas, bem comum ali, que eu ouço das mães que eu atendo, principalmente no hospital, né? Essa é parente do fumo de rolo no umbigo. Aí, tá vendo? A do fumo de rolo eu já não conheço. Mas, enfim, não funciona também. Na cicatriz umbilical. Bota o fumo de rolo na cicatriz umbilical. São essas dicas que não são baseadas em estudos, em evidência científica, que pode prejudicar e fazer essa mãe desistir, porque vai trazer um problema muito maior. Então, se eu tenho uma ferida, como é que eu vou colocar um alimento na ferida, por exemplo, né? Eu posso abrir um quadro de infecção e agravar uma questão. Isso é muito sério. Então, assim, as questões que podem levar essa mãe a desistir, uma delas é o desconhecimento, né? Ou acreditar também, depositar suas esperanças naquela iniciativa ali falha. Exato. E aquele prolongando, deteriorando o processo do aleitamento ali. Se perdendo, né? Acaba se perdendo porque foi mal conduzido. Aí vai perdendo o estímulo da condução ali, do estímulo do leite, da sucção ali. Exatamente. O manejo da intercorrência inicial foi mal conduzido. E aí, provavelmente, vai ser ladeira abaixo, porque você não está sendo assistida por um profissional capacitado para te dizer, o caminho é esse, isso aqui funciona, isso, além de não funcionar, pode te trazer prejuízo, tá? Então, essas questões, essas interferências da família, né, da amiga, do Google também. Da autobusca. Isso aí. E aí, falando em Google, eu faço uma referência também com as redes sociais, né? Que a gente hoje sofre um massacre quase que abusivo, né, de informações, enfim, e que hoje está muito presente no dia a dia de todo mundo e é uma ferramenta que elas usam, as redes sociais, para poder pesquisar tudo. E aí, eu acho até que nesse ponto, a vida sempre é uma questão de equilíbrio, né? Talvez nesse ponto a importância de pessoas com expertise, com know-how sobre o assunto, de terem uma rede social ativa. Nesse ponto. Eu acho que é o ponto positivo da rede social. Para se tornar uma referência para essas pessoas que têm dúvidas, né? Porque segue a fulana, segue a doutora fulana, Mami Consultora, em falar nisso. Exato. @Mami Consultora, para você ter acesso a informações de qualidade. E que isso possa ser ali um estímulo. Poxa, isso aí, então é isso que eu preciso, né? É uma consulta de amamentação, então, que eu preciso para esclarecer melhor o saber assunto. Que existe essa possibilidade, né? Para poder, de fato, conseguir alcançar o que você tem de expectativa, né? Sim. A rede social tem uma parcela importante aí, porque é um marketing pesado e agressivo com relação às fórmulas, né? E aí, quando essa mulher está desassistida, no momento de vulnerabilidade, de sensibilidade, sem um profissional capacitado, aí especificamente a consultora de amamentação, para guiar no momento de dificuldade, ela acaba cedendo a esse apelo. Sim. Porque são fórmulas
com rótulos que dizem que são próximos ao leite materno, são mamadeiras que, entre aspas, simulam o peito, são coisas que não existem. E provavelmente, uma vez que isso ingressa na nutrição do bebê, isso diminui ainda mais a chance dela voltar a amamentar. Dificulta muito, porque você impacta na produção de leite, impacta na forma como o bebê suga. Então, por isso que é importante você ter um profissional de referência para te conduzir, né? As pessoas acabam não dando muito valor porque acham que a amamentação vai acontecer de maneira automática, né? O bebê vai nascer, ele vai colocar no peito, ele vai sugar. Só que hoje a gente se afastou muito, por diversos motivos, das coisas como eram antigamente lá no tempo dos nossos avós, né? Sim. Que aconteceu de maneira mais natural. Hoje a gente tem essas interferências, inclusive das redes sociais, que podem impactar, sim, de forma negativa. Então, quando você tem um profissional, desde o pré-natal, né? Tirando as suas dúvidas, trazendo a rede de apoio para perto, para você alinhar o que tem de expectativa e traçar mesmo um plano de amamentação, você não cai nas armadilhas do marketing, porque você sabe qual vai ser o impacto daquilo ali para a tua amamentação e para a vida do teu filho. Porque a responsabilidade da escolha vai ser sua, né? Você vai estar desenhando o caminho ali para o início da vidinha daquele ser, sim, mas que vai ter uma repercussão absurda. Então, até isso, quando a gente faz uma consulta pré-natal em amamentação, faz parte da nossa consulta explicar. Sim. A decisão é da família, sempre. Mas o nosso papel é mostrar, esse caminho e tem esse aqui. A gente está aqui para apoiar. Mas precisa ser uma decisão informada, que a gente chama, né? E aí tô aqui anotando, né? Sim. Porque vão surgindo outras curiosidades. E aí eu pensei numa coisa aqui, fato ou fake? Sim. Existe o bebê que não sabe sugar? Eu já ouvi isso. Não, ele não sabe sugar. Ele não chupou o peito, ele não puxou o peito, não pegou peito. É muito comum as pessoas, logo que o bebê nasce, elas começam a rotular tanto a mãe quanto o bebê, né? Preguiçoso. Isso, não pegou peito. Eu não tenho leite. E aí, o que vem na minha cabeça, assim, são várias etiquetinhas. Eu não tenho leite o suficiente pra ele. Porque ele mamou demais. Mama demais, eu não tenho leite suficiente pra ele. Quando eu vou ouvindo essas coisas durante o meu atendimento, eu fico... Parece... Minha cabeça vai botando, assim, um monte de etiquetinha na paciente, sabe? E o meu papel é ir tirando essas etiquetas. Porque eu acredito que isso influencia também ali no atendimento. Mas os bebês, de maneira geral, eles sabem sugar. Isso é um ato reflexo, né? Qualquer coisa, tanto é que ele suga a mãozinha, suga o dedo, inclusive dentro da barriga. Agora, para amamentação, precisa de um movimento um pouquinho mais complexo. E isso ele vai aprendendo. E o bebê só aprende a mamar mamando. Então, é só quando nasce, né? Uma outra dúvida comum, eu preciso fazer alguma coisa no meu peito para preparar a minha mama? Passar esponja, passar escova. Não precisa fazer nada, a não pegar sol. A não ser fazer uma consulta com a consultora no pré-natal. Porque lá, todas as dúvidas que você tem vão ser tiradas. Então, você vai pro puerpério mais preparada, com as informações, entendendo o que é normal e o que não é. Sim. Até para você sinalizar, tá? Então, antes... O que você precisa fazer é uma consulta pré-natal em amamentação. Depois que o bebê nasce, ele sabe sugar. Ele vai aprender a mamar mamando. Ele vai amadurecer o processo do sugar. Exatamente. Vai aperfeiçoar o processo. Aperfeiçoando. Ele vai desenvolvendo musculatura, né? Criando mais a habilidade. Ele vai ficando habilidoso naquele movimento. E só aprende mamando. Por isso que é importante também nessa primeira mamada, ela já ter sido a mãe, a família, instrumentalizada lá na consulta pré-natal para entender como é que tem que ser feito. Não dá para aprender ali na hora. Ali é um outro momento, é puerpério. Às vezes ela acabou de vir de um parto normal extremamente cansativo, ou de uma cesariana que ela está com dor e não pode levantar. Então, eu preciso da rede de apoio, que é a pessoa que ela escolheu para ficar com ela, para colocar esse bebê de maneira adequada, para não machucar. Então, tudo isso... Até para a mãe ter uma boa experiência da primeira amamentação também, Para ser confortável não e ser prazerosa. Apenas para o bebê, né? Tem que ser bom para os dois. Eu falo muito isso nas minhas consultas e com as minhas pacientes. Não é uma amamentação a qualquer custo. A nossa prioridade... E da família que nos procura, é sempre um aleitamento materno exclusivo até o 6º mês. Mas a gente vai conduzindo a partir do que for acontecendo. As minhas pacientes não amamentam com dor, como era no tempo dos nossos avós mordendo um pano porque o bico está sangrando. Não é isso que eu quero para minha paciente.
E eu tô aqui para ajudar que não seja assim. Amamentar é muito bom, né? Você tá contando, eu tô lembrando, minha filha já tá com 12 anos, mas amamentei bastante tempo também, assim, e foi muito bom. Amamentar é uma experiência indescritível. É uma entrega também, né? Você precisa estar muito disposta para aquilo ali também. Você ter a oportunidade de ver o bebê ali conectado ainda com você, que parece que quando está ali amamentando, que o cordão não se desfez, você ainda está conectada ali com ele. É muito bom. Então, para que essa experiência seja boa e não traumática, você precisa ter essas informações de qualidade, com um profissional para te assistir o quanto antes. Porque a gente não pode esperar o problema chegar. Apagar aquele incêndio ali é muito mais difícil. Inclusive, então, a hora certa de procurar o atendimento é durante o pré-natal. Exato. E tem algum momento ideal, tem um protocolo de pré-natal a ser seguido? A paciente, a gestante que não conseguiu, por algum motivo, não iniciar o seu contato pré-natal, o seu contato com a consultora de amamentação no pré-natal, ela pode iniciar no momento hospitalar, pode iniciar no momento pós-alta hospitalar? Perfeito. Como que isso pode acontecer? Quais são os estágios que podem estar inseridos dentro desse processo? A consultora de amamentação ela pode atuar em qualquer momento durante o processo de lactação, né? Então, ele vai desde a consulta pré-natal até o desmame, né? Mas falando de amamentação, porque o desmame já é para um próximo podcast... Falando da amamentação, a gente sugere, a mami sugere, que seja no segundo trimestre. Então, é ali, finalzinho do segundo trimestre, a gente julga que seja um bom momento, tá? E o que acontece na consulta pré-natal? A gente esclarece todas as dúvidas, não é só um bate-papo, a gente esclarece todas as dúvidas, a gente traz a rede... Que não são poucas. A gente traz a rede de apoio, a gente pergunta quem é que vai ficar com você nos primeiros dias, lá na sua casa, enfim, onde você for ficar. Por que é importante trazer a rede de apoio? Para que a fala esteja alinhada com os desejos da família que está amamentando. Eu não posso ter uma interferência que vai completamente contra o que aquela pessoa que amamenta quer, né? Introduzir uma chupeta, ou uma mamadeira, ou uma fórmula. A rede de apoio tem que dar suporte emocional, inclusive. Então, além de tirar as dúvidas, a gente traz a rede de apoio para a gente alinhar essa fala. Porque muitas vezes a rede de apoio é a avó, é a sogra, que traz um conceito antigo e obsoleto, que às vezes, como eu falei, pode prejudicar aquele processo de amamentação. Então, a gente vai trabalhando ali com muito cuidado, porque elas têm aquilo muito firme na cabeça, porque às vezes funcionou com elas. E às vezes a gente ali na gestante de primeira viagem, né, na mãe de primeira viagem, ouve aquilo ali e consente, né, recebe aquela informação. É a única referência que ela tem, né, e principalmente se tiver funcionado, né. Então ali ou você tem muito sucesso com aquela informação ou você acaba, porque pode ser, meu mamilo caiu e assim mesmo insiste, porque vai passar. Não é para ser com o mamilo caindo e com o peito sangrando mais. Essa fase passou, tá? Então a gente traz essa rede de apoio para a gente apresentar as informações dos estudos, né? Óbvio que não dessa maneira, não é uma aula, mas para conscientizar, entender que não precisa ser um sofrimento mais a amamentação, tá? Então a gente tira dúvida, a gente fala sobre o que é esperado para os primeiros dias, porque é importante você entender que o bebê chora, por exemplo. O bebê chora por todo e qualquer motivo, afinal é a única forma que ele tem. E tudo bem, esse é o bebê real. A gente apresenta para ela o bebê real e não o que ela tem na expectativa ali no imaginário. Não é o bebê do livro. Então, quando ela entende que o bebê chora por todo e qualquer motivo, ela fica um pouco mais tranquila. Porque a gente tende a pensar que o choro é fome. É fome, tá de xixi. E aí, se é fome, tem que trocar, tem que isso. A primeira coisa que elas pensam é fome. E aí, se o bebê tá chorando por fome, aí eu amamento, ele chora de novo, caramba. Qual é o próximo passo? Meu leite não tá sendo suficiente. É verdade. É isso. E aí... Vou complementar com a fórmula. E aí vou dar vitamina de banana. Entra o marketing para dizer assim, mas você não precisa ficar com esse desespero. Então, quando a gente tem toda essa conversa e ela entende que o bebê chora porque pode estar com frio, com calor, uma etiqueta incomodando, o clamp do umbigo tá desconfortável, ou tá de xixi, ou tá de cocô, ela vai ficando mais tranquila. Ela e toda a família, né? Para conduzir aquilo ali. Então, a gente ensina técnicas para acalmar o bebê.
né? É muito mais do que uma consultoria de amamentação. É muito mais do que só falar de amamentação. A gente traz a informação e isso deixa aquela família mais tranquila, porque eles conseguem perceber o que é esperado e o que está fugindo do padrão. Para quando estiver fugindo do padrão, pedir ajuda o quanto antes, né? Além disso, a gente consegue identificar os fatores de risco que podem impactar negativamente na amamentação. Então, lá na consulta pré-natal, a gente faz um histórico de saúde daquela pessoa que está gestante e que vai amamentar. Sabe? Para saber se tem alguma doença que pode interferir, alguma doença metabólica, alguma doença hormonal. Entender o que ela tem de expectativa. E também identificar... aí a gente faz um exame específico da mama. Porque a mama pode me dar sinais se eu vou ter algum problema. O martelo só vai ser batido quando nem nascer, né? Que a gente não tem bola de cristal. Mas a gente já consegue pressupor algumas coisas. E a partir do momento que eu já tenho essas pistas, eu consigo propor estratégias. E eu estou aqui pensando, amamentar é diferente. Vamos supor, tem uma mãe que já teve 2 filhos, mas agora no terceiro ela resolveu, teve acesso a essa informação e resolveu fazer toda a consulta completa, né? Todo o acompanhamento de uma forma completa. Sim. Mas eu chego na casa dessa mulher, dessa família, e ela tem uma rotina diferente de uma mãe que é o primeiro filho, né? Essa rotina mais agitada, essas mudanças que são comuns em uma casa cheia de crianças. Sim. Isso pode influenciar na amamentação de alguma forma, no processo de amamentar? Eu acredito que sim, Paula, porque... embora ela porque acho que a rotina é importante, né? Manter uma rotina minimamente. Tranquilidade. Inclusive, quando a gente manda o plano de cuidado, depois da minha consulta em amamentação, a gente envia um plano de cuidado, com tudo que a gente conversou para essa paciente. E para a rede de apoio, para que ela consiga acessar, porque muitas vezes as informações vão se perdendo, porque ela está concentrada em outra coisa. E uma das coisas que a gente coloca lá é sobre isso. Tem um ambiente calmo, com pouca interferência, só que nem sempre vai ser possível. E aí, infelizmente, tem coisas que fogem realmente do nosso controle para tentar... Tenta manter o barco rodando ali, a roda rodando. E se não é o primeiro, é o terceiro, é o quarto, provavelmente ela já está mais... já sabe lidar melhor com a situação. Já sabe lidar melhor com isso, com esse caos ali momentâneo. Mas sim, tem uma interferência, o que a gente espera, o que a gente gostaria que o ambiente fosse mais tranquilo possível, né? Com menos interferência, para que realmente ela fique tranquila. Sim. Porque a amamentação precisa dessa tranquilidade, inclusive para a liberação dos hormônios que fazem parte desse processo aí de produção e de ejeção do leite, né? Precisa que ela esteja bem. Sob estresse, fica mais difícil, sim. E a gente pode, inclusive, pensar num estresse de um bebê que não foi para casa quando ela gostaria, né? Que precisou ficar internado numa UTI no Natal. Então, esse afastamento também é uma coisa que precisa de atenção com a consultora. Quanto tempo que esse bebê vai ficar? Foi um bebê prematuro? Ou nasceu e precisou ir para UTI? Mas essa mãe quer amamentar, como é que eu vou conduzir isso? Isso, é possível? É possível o bebê que foi para UTI, que se alimentou lá pela sondinha, quando ele for de alta para casa, é possível amamentar no peito? Nesse caso, mais do que nunca, a consultoria de amamentação é importante, né? Porque a gente está falando de um bebê prematuro, que às vezes não tem aquela habilidade desenvolvida, porque ele chega que tá na barriga ainda, então ele não terminou esse ciclo de amadurecimento, né? É um bebê que fica lá muito tempo sem estímulo, acaba sendo um bebê mais hipotônico. Porque às vezes, exato, e você sabe bem sobre isso, como fisioterapeuta, já tem essa vivência. E aí, às vezes o bebê tá na UTI neonatal e não pode mesmo ir pro peito, às vezes não pode nem se alimentar, né? E como é que fica a produção de leite dessa pessoa que vai amamentar? Ela pode continuar estimulando com a bombinha, né? Ela tem que continuar estimulando, e aí a gente estabelece um protocolo para essa ordenha, né? E aí, pode congelar? Pode congelar, se a produção já estiver excelente, pode congelar. Então, assim, são muitas possibilidades. E o que acontece é que essa mulher, às vezes, e aí falando de uma mãe de UTI no Natal, acaba sendo apagada às vezes, né? Porque os esforços e as atenções estão concentradas para restabelecer a saúde daquele recém-nascido prematuro, e a mãe acaba ficando muito solta nesse meio. Então, a consultora em amamentação está ali para esse suporte também e para cuidar dela, né? Também. Proteger a produção láctea é o nosso foco naquele momento. Para quando o bebê estiver apto para ir para o peito, a produção
tenha sido continuada, né? E a gente não comece do zero, que vai ser muito mais difícil. Existe uma cultura, né? Dois paradigmas que talvez a gente vai ajudar a cair hoje. Há um tempo atrás existia a mãe de leite, né? Era muito comum. Eu me lembro no nascimento da minha irmã, eu tô com 44 anos, né? Bruna com 6 anos de diferença, vamos botar aí, né? Há uns 40 anos atrás, um pouco menos, que isso eu me lembro no nascimento dela, que a minha mãe amamentou outras crianças ali no hospital. Isso caiu, né? Isso não existe mais. Qual é a justificativa plausível para isso? Mas você acredita que nesse relatório, nesse inquérito do ENANI, a taxa de amamentação cruzada era de 21%? E não era tão grande assim, então. Assim, eu tô falando de 2019, né? Isso ainda existe. Ah, entendi. Ainda tá presente. Ainda existe. Então, assim, a recomendação... Mas isso hoje, esse tipo de conduta, ele é proibido dentro do ambiente hospitalar, não é? Ele é contraindicado. Não pode proibir, não pode estabelecer isso. Ele é contraindicado. Se for uma escolha da mãe, ela pode fazer isso. Sob os nossos olhos, a gente não pode permitir, né? Porque qual é o risco? É de contaminação mesmo, né? E o que a gente vê acontecendo em grupos populacionais muito vulneráveis, onde o desconhecimento é total. E dentro do hospital a gente não pode permitir essa prática, até porque não tem necessidade, principalmente dentro do hospital. A gente tem outras estratégias para alimentar um bebê que a mãe não está produzindo leite ou que não está ali naquele momento. Isso que eu ia falar. Né? Até porque isso vinha também da questão, eu não tenho leite. Exato. Ele não suga. Exato. Né? E talvez uma mãe que tinha lá uma abundância maior, que já tinha um bebê que sabia sugar bem, que já tinha um estímulo à produção de leite maior, conseguia amamentar mais. E aquela lá que não tinha estímulo, cada vez tinha menos leite. Assim. Hoje, dentro do ambiente hospitalar, isso é contraindicado, porque a gente tem outras possibilidades. A fórmula, inclusive, é uma delas, né? Tem os bancos de leite também, que é uma alternativa. Que é a partir daquela doação, o leite é tratado para né? garantir que não existe ali uma infecção. Exatamente, para não colocar em risco a vida daquele bebê que está recebendo leite, né? Então, tem protocolos específicos para isso, bastante rigorosos nesse controle. Mas o que me impacta é que nesse ENANI de 2019 a gente ainda tem uma taxa de 21%, eu acho bastante alta. Achei que isso não existia mais, mas ainda existe. E por incrível que pareça, às vezes a gente precisa, dentro do próprio hospital, chamar aqui a família para explicar que isso não pode, quais são os riscos, né? Porque ainda há o desconhecimento. Né? Cultural. Eles não conseguem alcançar a dimensão e o risco, né, que eles estão levando para o bebê. E assim, essa cultura, esse nível de consciência sobre o assunto, ele está disponível também no SUS ou talvez na rede privada está sendo mais difundido em relação ao ambiente público? Porque às vezes é o contrário, né? Essas iniciativas de políticas públicas, elas começam primeiro no SUS. E o ambiente privado vai copiando, vai explorando mais, né? Vai se adaptando, né? Eu penso até que talvez com a estratégia da saúde da família, que isso deveria surgir ali naquele nicho, naquele nicho de saúde da família, mas não é uma realidade ainda. Deveria, mas não é com tanta robustez como ainda tá a gente engatinhando em todos os ambientes. Independente do público, do privado, ainda são níveis de conhecimento iniciais, né? O que a gente vê sobre as propostas de política pública para esse tema, que os estudos mostram, os estudiosos, as referências, né, sobre essa temática, é que a gente precisa instrumentalizar e capacitar os profissionais que estão ali na estratégia de saúde da família, no posto de saúde, né, para que a gente traga as informações corretas, porque infelizmente a gente ainda percebe informações equivocadas sendo oferecidas por profissionais de saúde. O que é grave, porque aquela família que tem aquele profissional como referência acaba acreditando e tomando aquilo como verdade. Então, eu acho que o primeiro passo seria capacitar, unificar a fala. Tem que estar todo mundo alinhadinho para que a gente
leve essas informações de maneira consistente, segura e que não cause insegurança para a família, porque às vezes a família escuta uma coisa de uma pessoa, aí vem outro profissional falando, não é isso, é outro. Então, assim, alinhar e capacitar com informação de qualidade, baseada em ciência. Mas é um processo. Para a gente alcançar aquelas taxas lá que a Organização Mundial de Saúde colocou como meta, a gente precisa começar pela atenção básica. Né? Para que a gente consiga aos poucos ir conscientizando, melhorando as taxas, tendo pontos para que essa família consiga buscar de suporte nas dificuldades também. Então, durante o pré-natal precisa ter um recorte grande para a gente trabalhar a amamentação de maneira tranquila. Porque no puerpério, depois que esse bebê nasce, essa mulher está com foco voltado para a manutenção da vida do filho dela, né? E às vezes com dor, com as oscilações hormonais. Eu brinco que metade, ou talvez mais da metade do que eu falo para elas naquele momento, elas não conseguem absorver. Porque estão envolvidas. Montar uma cartilha. E talvez não leia também, né? Porque é privação de sono, é um estresse, aquela flutuação de humor, né? Então eu julgo, não só eu, mas todos os manuais que a gente lê, e é essa prática que eu adoto na nossa forma de trabalhar, é que a amamentação ela precisa ser discutida no pré-natal. E aí a nossa indicação é que seja ali no finalzinho do segundo trimestre, é um bom momento. Mas eu percebi que eu não respondi todas as suas perguntas. Se ela não teve acesso à consulta no pré-natal, pode ser no hospital no pós-parto, pode ser em casa no pós-parto, pode ser lá no consultório no pós-parto. Pode ser uma consulta de volta ao trabalho também. Então, não existe uma regra. Se eu não fiz no pré-natal... E é um ciclo contínuo, né? Não é uma única consulta. É um acompanhamento que a gente chama. Exatamente. Na consulta pré-natal, um encontro é suficiente. Mas na consulta pós-natal, é um acompanhamento. Porque eu preciso saber se as estratégias que eu escolhi e elenquei para aquela família vão ser suficientes, se vão gerar resultado. Então, é um acompanhamento. Se está funcionando para aquela rotina, para aquele perfil. Se eu preciso adaptar, se eu não preciso adaptar. Hoje, inclusive, eu tenho uma reavaliação de uma paciente, que a gente vai precisar retomar um laser, um trauma mamilar que não melhorou. Então, eu vou lá reavaliar o que ainda precisa ser corrigido. Então, não é uma consulta que depois eu viro as costas e a gente não se fala nunca mais, né? O meu compromisso é de chegar perto da expectativa, o mais perto possível. Eu quero alcançar. Mas ou então chegar o mais perto daquela expectativa, da expectativa daquela família, né? Existem as mães super planejadas, né? Acho que super se programam para a gestação. E aí, as super programadas, elas às vezes começam até a mudar a alimentação antes mesmo de engravidar, né? Tem aquele cultural lá do ácido fólico, tem uns que são a favor, outros contra, outros não consideram. Então, repõe, não repõe, ou com relação à dose também. Né? Existe essa contradição aí na ciência, mas uma coisa é certa, que você precisa ter um olhar mais amplo para ter um cuidado maior com a alimentação da gestante. Ou da mulher que deseja engravidar. Antes mesmo dela engravidar. Né? Ou ter um olhar mais amplo para nos primeiros meses de gestação. Esse olhar, ele pode impactar na amamentação? Essas mudanças podem impactar na qualidade da amamentação? Com relação à alimentação, a alimentação da mulher. O que a gente espera é que ela tenha uma alimentação saudável, né? Não é nada muito pontual, elaborado, não tem grandes contraindicações para amamentar. Nem antes do bebê nascer nem depois. Nem depois. Existem quantidades que são permitidas, e aí você vai introduzindo com calma o chocolate, por exemplo, né? Inclusive, é polêmico, mas eu vou falar, hein? Pode falar. O uso do álcool, por exemplo. Né? Gente? Então, assim, mas tudo com o suporte da consultora neonatal. Também não tô falando, né, de se embriagar e amamentar ao mesmo tempo. Mas existem possibilidades dentro de cada cenário, né? É óbvio que não é recomendado, mas existem possibilidades dentro de cada cenário. E aí, o que você precisa? De alguém que entenda do assunto para poder te
te dá segurança para tomar determinada decisão. Exato. Com relação à alimentação, esse preparo é bom de maneira geral, né? Uma mulher que consegue se preparar, fazer uma consulta com um nutricionista, né? Fazer os exercícios físicos, procurar uma fisioterapia pélvica. Aí você pode falar sobre isso com mais propriedade do que eu. Muito bacana, seria muito bacana. São coisas que vão agregar e trazer benefícios para ela no pós-parto, né? O que a gente vê ainda é que elas até se preparam para nutrição, para fisioterapia pélvica, se querem um parto normal, mas para a consulta de amamentação, não sei se eu vou precisar. Eu acho que vai dar tudo certo. Vou esperar para ver o que vai acontecer. E aí você perde tempo, né? Mesmo que lá no pós-parto, que é o que eu quero, né? Que você não tenha problema nenhum, aquela consulta pré-natal e amamentação vai te trazer segurança para conduzir outras questões, né? Ou quando chega a procurar o auxílio da consultora, já tem um grande problema a ser resolvido, né? O problema não é mais um simples problema. A gente já ganha um tempo. Sim. Tudo que a gente precisava conversar, de instrumentalizar lá da base, a gente já discutiu, a gente já alinhou no pré-natal. Eu só venho aqui para lapidar algumas coisas, sabe? Para ajustar um ponto ou outro. E isso faz muita diferença. A gente vê desfechos melhores, né? As taxas de sucesso são maiores com quem fez a consulta pré-natal. Porque a gente faz a consulta aprofundada, né? Não é um bate-papo qualquer de 5 minutos. Então, os desfechos são melhores na amamentação, com melhores resultados, com quem fez essa consulta lá no pré-natal. Isso é um fato e já está evidenciado. E daí, doutora, ao longo da sua formação, ao longo do seu curso profissional, o que te fez, o que te motivou a fluir para essa especialização, para esse nicho de cuidado? De consultora de amamentação. Então, eu fiz enfermagem, depois me especializei em obstetrícia e neonatologia, que foi uma área que eu sempre gostei. E aí, a convite da minha parceira, da Mami, a Michele, a gente se enveredou para o caminho da laser terapia, que eu não falei muito profundamente aqui, mas é uma possibilidade dentro da consulta do pós-parto, né? Um laser de baixa frequência, muito rápido, indolor, para a gente regenerar, acelerar esse processo de regeneração do mamilo que machucou por algum motivo. Então, a gente começou fazendo capacitação do laser. E aí, a gente achou que sabia de amamentação, porque a gente fez faculdade, né? A gente é enfermeira. E a partir do momento que a gente foi aprofundando a leitura no tema, a gente falou, caramba, não é suficiente, muita coisa mudou. O que a gente sabe na faculdade não é suficiente para manejar a intercorrência. Sim. E aí a gente começou a buscar cursos, referências aqui, né, com profissionais que são referências, para poder, de fato, se apropriar do tema e poder, com responsabilidade, devolver isso para as famílias em forma de assistência. Então, foi a percepção mesmo de que a graduação não é suficiente para você manejar a intercorrência. Então, por isso também, você precisa entender de quem é que você está ouvindo as orientações sobre a amamentação. Essa pessoa tem realmente qualificação, capacitação nessa área, porque precisa de um pouco mais, entende? Sim, sim. Não a formação da faculdade, ela te dá um amparo, uma base, Exato. Mas é preciso mergulhar nesse universo para compreender todas as esferas que estão envolvidas dentro dessa especialidade. Exato. Você precisa realmente se aprofundar, porque são muitas possibilidades, são questões individuais que você tem que levar em conta, questões sociais. Então, precisa ler, precisa estar buscando as informações mais atualizadas e alinhado com o que os manuais também ditam, né, e balizam o nosso atendimento. E aí, quando entrou por essa área, acabou se apaixonando? E aí, eu fui convidada para fazer uma palestra aqui no município, não é saúde da criança, primeira infância. Falar sobre amamentação num projeto de primeira infância aqui. E aí, quando eu fui ler sobre primeira infância, eu vi o tamanho do impacto e da minha responsabilidade enquanto profissional para a vida dessas famílias que eu ajudo a amamentar. E aí, quando eu fui lendo, eu falei, caramba, né? Que responsabilidade. Eu vou ficar marcada na vida dessas famílias. Então, cara, é isso mesmo que eu quero fazer, porque eu quero mudar, eu acredito. E aí, um dos cursos que a gente fez tem esse slogan, né? Acreditar na amamentação para mudar o mundo. E aí, quando a gente fala de aumento de QI,
de crianças mais inteligentes, com melhores empregos, a gente fala, é possível. Redução de morte por causas evitáveis. Então, a amamentação está lá no começo, ela precisa ser bem conduzida para a gente mudar um cenário social, quiçá mundial. Sim. E aí eu fui me apropriando dessa responsabilidade e levando tudo de maneira mais séria e comprometida, como já fazia, mas agora com mais consciência desse processo. Sim, muito legal. E aí, a Suprema Saúde hoje, né, que está sobre os meus cuidados também lá, e nós tivemos a felicidade de tê-la com a gente, e até me aproximou desse conhecimento que era raso, sabe? Eu tinha uma vaga ideia de todas as possibilidades que estavam dentro dessas estratégias. E a Suprema, hoje, como um corpo especializado em saúde, ela oferece a oportunidade de profissionais de saúde poderem conquistar o seu consultório próprio com a praticidade de estar inserido dentro de um co-work. E o que te motivou a optar para estabelecer a sua consulta de alimentação dentro desse ambiente, desse cenário de co-work? Eu confesso que era uma estratégia que era desconhecida para mim. Né? Tá vendo? Não era só eu que estava desconhecida. E eu fiquei encantada com a possibilidade, né? Primeiro com a praticidade. Por ser conduzida por uma profissional de saúde, né? Que porque tem um olhar diferente, né? Entende do métier ali. A gente não está falando de um administrador distante, a gente está falando de alguém que entende das nossas demandas, né? De como tratar um paciente, né? E de tudo que envolve o atendimento a pacientes. Então, isso eu acho que faz bastante diferença. E a proposta que era desconhecida para mim, eu acho que facilita absurdamente a forma de trabalhar, né? Porque você não precisa se preocupar com a parte burocrática, com a parte administrativa. Eu consigo concentrar os meus esforços no atendimento dos meus pacientes. Sim. Então, eu preciso organizar a agenda de horários e... Chega lá e tá pronto. E chega lá e tá pronto. A minha parte é essa. Da recepção, a saída do paciente, a Suprema consegue organizar e conduzir para mim sem que eu precise interferir em nada. Então, eu acho que a praticidade, assim como no seu caso especificamente, né, e o lugar que você escolheu para se instalar, de fácil acesso, né, a possibilidade do estacionamento, então é confortável para as minhas gestantes, por exemplo, chegarem de carro e tem um elevador, né, não é algo que elas têm muito trabalho para chegar, o acesso é fácil porque é no centro. Falando especificamente do ambiente, me agrada muito, porque é um ambiente sóbrio, mas acolhedor ao mesmo tempo. Então, quando eu coloquei o pé lá, eu fiquei apaixonada. Falei, é aqui que eu quero atender. Ah, que bom, que bom. Olha, a Suprema nasceu de um desejo mesmo meu, sincero. É lógico que é uma forma de empreender. Mas eu tinha um desejo de oferecer para os profissionais de saúde um ambiente que ele pudesse se sentir à vontade, se sentir pertencendo àquele ambiente, como se fosse dele, onde ele pudesse estabelecer as próprias regras, né, as próprias metas, mas que, ao mesmo tempo, fosse viável, financeiramente viável, emocionalmente viável, porque ter um consultório, ter uma clínica é desgastante e muito frequentemente a gente gasta uma energia enorme para gerir o consultório, a clínica, e quando chega para o paciente aquela energia já está exaurida. Então, e que fosse um lugar bonito, elegante, né, que contemplasse as necessidades, com as praticidades da beleza, da limpeza, da recepcionista, né, com essas outras comunidades. Você falou também do estacionamento, da acessibilidade. E aí surgiu a Suprema. E como tudo a gente também tem que estudar, eu vejo que cada dia mais eu estou colocando um tijolinho ali na Suprema, tentando oferecer o melhor para vocês. Porque eu quero mesmo que vocês entrem lá e sintam que aquele ali é o seu consultório. Exatamente. Eu quero que você sinta pertencendo, sinta
tenha propriedade sobre aquilo, né? Que Sim. eu até tento buscar personalizar o espaço para que fique com a sua cara. Pois é, você fez a decoração e para atender, né, determinado tipo, a possibilidade de cada consultório para áreas, né, diferentes, mas sem que isso fique evidente ali na recepção, né? Não há uma caracterização para uma profissão ou outra, né? Tudo muito sóbrio, mas acolhedor ao mesmo tempo. Então, de fato, você consegue deixar com que a gente se sinta pertencente àquele lugar ali de maneira muito confortável. Ufa! Não, foi perfeita, a experiência foi perfeita e eu fico bastante feliz em fazer parte dessa equipe. Inclusive, assim, o nome Suprema, o nome não é Paula, né? O nome não é humorístico, não é sobrenome. O nome é Suprema para que possa ser a Suprema da doutora Bianca, para que possa ser a Suprema da doutora Maria, que não é o nome de ninguém, mas é o nome de todo mundo. Sim. Então, é justamente para construir mais um pouco dessa propriedade do seu, de pertencer. Exato. Então, a ideia foi essa. Eu acho que aos pouquinhos a gente está chegando lá. Não, eu quero parabenizar pela iniciativa, porque eu realmente não tinha conhecimento dessa possibilidade. E ter um espaço como esse, de tanta excelência aqui em Itaguaí, é muito bom. E você sabia que assim, o coworking em saúde, o coworking de uma forma geral, ele já é uma realidade fora da nossa região. É porque, lógico que cidades mais periféricas, a gente tende a ter um atraso, né? Para que as coisas fiquem mais popularizadas na nossa região. Mas o coworking fora da nossa região, ele já é uma realidade. Inclusive, profissionais, porque às vezes a pessoa tem uma ideia de que só profissional recém-formado, só profissional que quer se estabelecer com consultório agora, que vai para coworking, mas o movimento fora das cidades periféricas tem sido até o inverso. Pessoas que já têm consultório há muito tempo, estão cansadas, esgotadas, estão fechando seus consultórios e migrando para o atendimento em coworking. Que de fato é muito mais confortável, né? E aí, depois de conhecer essa possibilidade, eu confesso que eu fiz algumas pesquisas, inclusive aqui dentro da cidade, mas nenhum chega aos pés da Suprema. Gente. E não, eu não tô sendo... Não, eu tô sendo genuína aqui no meu depoimento. Poxa, não ensaiamos, hein, gente? Não ensaiamos, é real. Porque cada detalhe ali pensado com muito cuidado, com muito bom gosto. E essa foi uma das coisas que me atraiu ali, né? Além do conforto, de extremo bom gosto, sóbrio, mas com acolhimento, para mim, nota 10. Hoje é um diferencial para o profissional de saúde você escolher um nicho de cuidado. Então, eu acho que é por isso que é tão importante o destaque que você tem tido na sua profissão, por ter escolhido um bom nicho, né, uma lacuna dentro da área da enfermagem. Sim. Não é frequente, né? Não é incomum, mas não é tão não frequente assim. E a importância de nichar, de você escolher um campo e tentar se aperfeiçoar nisso, acaba causando ali um desconforto, que você está tão especializado, está tão bem capacitado na sua formação, e aí você vai procurar um lugar para atender, você tem lugares que ou você é visto como um mero coadjuvante de uma equipe, ou você está inserido dentro de um ambiente onde você tem que seguir as regras das outras pessoas, ou você vai alugar uma sala que você acaba se desgastando porque não consegue atender todos os dias, porque a rotina do profissional de saúde é isso, né? A gente está um dia num lugar, outro dia em outro lugar. Ou simplesmente não consegue manter um consultório particular por questões de falta de tempo mesmo para fazer esse tipo de gestão. Então, eu acho que a estratégia do coworking especializado em saúde, bem montado, bem estruturado, ele visa sanar preencher essa lacuna. Exato. Para trazer profissionais que são a cara da Suprema, como você, doutora Obrigada. Bianca, que eu falo que são profissionais que são a cara da Suprema, nichados, especializados, altamente capacitados, né? Dotados de conhecimento profissional realmente relevantes para a sociedade. Então, eu acho que é
é mais uma pecinha do quebra-cabeça para encaixar lá na sua Que bom, fico feliz de poder compor a equipe. É bem isso mesmo. É bem isso mesmo. Então, foi um prazer inenarrável tê-la aqui. Estreando. Nessa estreia. Olha que sensacional. Eu que agradeço. Fico feliz em poder falar um pouco sobre esse tema que é tão apaixonante para mim e que a gente consiga, de fato, com esse podcast, alcançar mais pessoas e conscientizar e refletir. E, como você falou no começo, meu Instagram, @mamiconsultora. Se precisarem de ajuda, de suporte, quiserem tirar dúvida, é por lá que consegue falar comigo. Isso aí. Muito obrigada. Eu que agradeço. Obrigada para vocês que permaneceram aqui, que tiveram paciência e curiosidade de nos escutarem. Vai ser um prazer ter vocês aqui na próxima vez. Até lá. Tchauzinho.